Queridos, estamos aqui na luta. Essa semana foi uma semana difícil para mim, enfrentando uma enfermidade. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão toda a ministração ficaria comprometida com a explicação da enfermidade, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós já abrimos o culto hoje falando de Jesus, falando do momento do seu nascimento, de como esse nascimento foi predito e anunciado pelo anjo Gabriel, que é um mensageiro, né, de Deus. Os Gabriéis ficam todos cheios, né? Não aparece na Bíblia nem um Gaudilei, né? Nem para levar um copinho d'água para alguém. Mas você encontra muito Gabriel na angiologia, né? Lucas, Mateus, Davi, Maria tem um monte também. Marlene também não tem nenhum, viu, meu bem? Não fica triste, nós estamos na Bíblia que Deus o Senhor está escrevendo agora, Atos 29. Então lá em João, capítulo 21, versículo 6, diz assim: E ele lhes disse: Lançai a rede para o outro lado do barco, e achareis. E lançaram-na, pois que já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede da terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Amém? Nós falamos no início sobre a ênfase do momento, que é o nascimento de Cristo. Mas eu quero falar sobre Jesus e suas disposições, muitas vezes relacionadas às nossas vidas. Nós sabemos aqui que esse momento é um momento muito importante, porque era um momento em que Jesus já havia ressuscitado, era a 3ª vez que ele apareceu aos discípulos. E nesse momento em específico, Jesus reproduz uma cena. Que cena é essa? Ele reproduz aquela cena lá do início, quando ele encontra-se com Pedro pela primeira vez. Que Pedro estava cansado, ficou a noite inteira tentando pescar e não apanhou nada. E aí Jesus diz: Vai ao mar e lança a rede. Pedro falou: Mas Senhor, nós estamos cansados e tal, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E eles pegaram peixes, uma quantidade muito grande, uma variedade muito grande de peixes. Aqui eles estavam pescando e Jesus estava lá orientando de novo. Pesca essa palavra, orientando de novo. Você acha que Jesus ele te orientou uma vez só? E mais, você acha que Jesus ele te orienta uma vez só sobre a mesma situação?
Quem já ouviu falar aqui de crente cabeça dura? Você acha que existe isso na igreja, né? Crente cabeça dura? O que é o crente cabeça dura? É aquele que costuma caminhar numa direção, aí ele se estrepa, ele se dá mal, aí ele se levanta e ele fala: bom, agora ele não vai mais nessa direção. 2 dias depois está lá ele de novo, na mesma direção. Uma das disposições de Jesus, assim, que me chama muita atenção no meu coração, isso porque ele tem graça sobre graça, é que ele não desiste de nós quando nós desistimos dele. Aqui eram todos desistentes, todos que haviam estado com ele, andado com ele, caminhado com ele, comido pão e peixe com ele, já tinham comido pão e peixe com ele no deserto, já tinham visto muitos milagres com ele, já tinham passado por muitos momentos de mar bravio com ele. Mas depois que ele foi preso, depois que ele foi crucificado, depois que ele foi morto, Pedro negou 3 vezes e todos resolveram voltar para a antiga vida. Quero dizer uma coisa para os irmãos: a antiga vida sempre está nos esperando. A antiga vida, ela sempre está lá de tapete vermelho, welcome, né? Dizendo: seja bem-vindo, eu estava te esperando, eu estava só, vamos dizer assim, vendo quanto tempo você ia demorar para voltar. Então a antiga vida é algo que nós não podemos, vamos dizer assim, irmãos, subestimar. A antiga vida, ela está lá. Deu algum problema, alguma coisa aconteceu do jeito que a gente não queria que acontecesse, ou que trouxe frustração ao nosso coração, de alguma maneira os nossos sonhos, os nossos planos, eles naufragaram. O que a gente faz? Corre para a antiga vida. Corre para a antiga vida. E se eles tivessem corrido para a antiga vida como fizeram, e Jesus não tivesse ido atrás deles, possivelmente eles continuariam na antiga vida. Por isso eu digo que Jesus, ele reproduz cenas, ele reproduz momentos na nossa vida que nos levam a pensar no que ele já fez por nós lá atrás, para que a gente possa rever o que ele está fazendo, e está fazendo muitas vezes a mesma coisa hoje no presente, para que a gente possa parar e pensar: puxa, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, ele não muda, o jeito dele agir é o mesmo, a maneira dele trabalhar comigo é o mesmo, é a mesma, mas eu, com certeza, alguma coisa está errada comigo. Eu vejo, irmãos, que muitas vezes Jesus, ele age para que a gente possa avaliar como está o nosso coração. Jesus, ele não desiste de nós quando nós desistimos dele. Quantos aqui lembram dos caminhantes de Emaús? Está lá no Evangelho de Lucas, bem no finalzinho. Diz a palavra de Deus que Jesus havia sido crucificado, e eles olharam para aquela cruz, Jesus ensanguentado. Puxa, não era ele que ia ser o rei de Israel? Puxa vida, hein? E aí eles pegam, saem conversando sobre tudo o que está acontecendo, tristes. O texto diz que eles estão tristes pelos acontecimentos que houveram ali em Jerusalém acerca de Jesus. Eles estavam tristes, desesperançados e caminhando em direção a Emaús, que é uma cidade que ficava distante ali de Jerusalém, próximo, mas distante de Jerusalém, que seria, vamos dizer assim, o local da adoração. Vamos pegar aqui Jerusalém, fazer aqui um paralelo e dizer que ficar em Jerusalém é ficar no lugar da adoração. Veio situações de tristeza, veio situações que o meu coração não esperava, planos foram frustrados, mas eu vou ficar no lugar da adoração, não vou sair.
da presença do Senhor. Mas eles saíram, e eles foram conversando sobre tudo o que aconteceu. De repente, alguém chega junto, alguém se aproxima deles, e começa a caminhar com eles, e começa a falar com eles, e começa a perguntar: por que vocês estão tristes? Jesus se interessa pela maneira como nós estamos vivendo, pelo que nós estamos sentindo. Ele se interessa em saber como nós estamos. E ele chega e pergunta, e eles ainda são meio assim, irônicos, diz assim: mas você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Um homem profeta, em quem todos esperavam que ele seria o rei de Israel. E eles foram conversando sobre aquela situação toda, até que chegou um momento em que Jesus disse que estaria se apartando deles. Eles imploraram para Jesus entrar com eles numa casa, e ali dentro Jesus partiu o pão. E no momento em que o pão foi partido, eles reconheceram que era Jesus. Jesus estava com eles no momento em que eles estavam dando as costas para Jesus. Quantas vezes nós, como crentes, às vezes somos tentados a agir assim? Quantas vezes nós, como crentes, somos tentados a desanimar porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria? Eu queria que acontecesse desse jeito. 2021 eu fiz 15 projetos, eu queria que todos eles fossem realizados. De repente só realizou 2. E você azedou o coração. Por quê? Porque você ficou olhando demais para o que você queria. E aí você começou a se distanciar do mestre. Só que o mestre, sem você perceber, ele não se distanciou de você. Ele não se distanciou de você. Ele continuou te cercando. Ele continuou te orientando de novo. Te orientando de novo. Olha, é nessa direção. Não é nessa, é nessa. Lançai as redes ao mar. Jogue nessa direção, vai ter vitória. Vai ter bênção, vai ter pescaria farta. Irmãos, debaixo da orientação de Jesus, tudo de bom acontece para nós. Tudo de bom acontece para você, Cecília, para você, Eliane, Lucas, Gabriel, Marlene, para mim, para você que vai assistir essa pregação. Quando nós aceitamos a orientação de Jesus e nos colocamos debaixo dela, nós estamos construindo a nossa vitória. A outra disposição de Jesus que me chama a atenção é a disposição de estar conosco e nos ajudar em relação aos nossos interesses pessoais. Irmãos, pescar para Jesus era algo importante. Ele precisava pescar, ele precisava pegar peixe, era uma meta dele como filho de Deus? Não. Mas por que então ele ficava ajudando o povo a pescar, né? Se não era importante para ele, se não era importante para Deus, se não era uma meta do seu ministério, mas por quê? Então ele se envolvia com os interesses das pessoas. Por quê? Porque Jesus se interessava pelas pessoas. E às vezes, para que a gente possa conquistar as pessoas, nós temos que nos envolver com os interesses dessas pessoas. Jesus estava ajudando ali eles a pescarem. E a gente pode pensar assim: mas poxa, eles abandonaram a Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus não tinha obrigação nenhuma de ajudá-los. E realmente Jesus, se a gente pensar dessa maneira, ele não tinha obrigação nenhuma. Só que Jesus não age segundo os nossos referenciais. Ele não age como nós agiríamos. Ele vai além. Ele vai além. Jesus, ele mostrou que quem serve a Deus precisa estar disposto a vencer os seus próprios limites, para poder ajudar os outros a fazer o mesmo. Se ele colocasse um limite para ele, dizendo: eu não posso ajudar quem me traiu, ele não conseguiria naquele momento trazer o coração de Pedro para ele, como aconteceu ali naquele local.
Jesus, ele se envolveu com os interesses de Pedro e dos pescadores. Ou seja, o que era interessante, importante para eles, passou também a ser importante para Jesus. O que é importante para você, levando em conta que o Senhor tem algo contigo, levando em conta que o Senhor tem um plano na tua vida, o que é importante na tua vida, ou o que é importante para você, passa também a ser importante para Ele. Você é uma pessoa que passa a planejar, a idealizar, a trabalhar com aquela certeza: eu vou trabalhar, eu vou fazer, e eu tenho uma possibilidade muito grande de conseguir conquistar o que eu quero. Por quê? Porque Jesus vai estar me ajudando. Jesus ajudou aqueles discípulos. Em 2021, com certeza, muitos de nós aqui conseguimos realizar algumas coisas, e não foi porque nós somos competentes, não foi porque nós fomos os mais hábeis da terra, porque nós somos os mais eficientes. Nós conseguimos porque Jesus nos ajudou. Glória a Deus. Aleluia. Jesus nos ajudou. Jesus tem ajudado você. Jesus tem ajudado a mim. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria em pé hoje. Muitas coisas que eu consegui fazer e realizar em 2021, eu só consegui porque Jesus estava ali para me ajudar. Eu quero dizer para você, querido, esse privilégio também é teu. Esse privilégio também é dessa igreja batista em Itatiaia. Jesus está aqui para nos ajudar, como Ele ajudou aqueles discípulos. Talvez você fale assim: puxa, 2021 não foi um ano legal como eu gostaria que fosse. Muitas coisas que eu imaginei, pensei, planejei, não deram certo. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Ele está dizendo assim: em 2022 eu vou te dar um ano novo, inteirinho de oportunidades, e em todo esse ano eu estarei com você. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu estarei do teu lado. Eu estarei dando as coordenadas. Eu estarei apontando para você aonde você vai lançar a rede. Eu estarei direcionando o barco da sua vida. Eu estarei mostrando para você que enquanto você está lá batalhando, eu já preparei aqui aquilo que vai te alimentar. Porque, irmãos, enquanto nós trabalhamos e lutamos contra as circunstâncias da vida, o Senhor está preparando algo para nos entregar, que vai renovar as nossas forças, que vai trazer vigor novamente à nossa vida. Porque aquele peixe que estava assado ali, foi Ele que assou, e quando eles comeram aquele peixe, a sua energia recobrou. Então eu quero dizer para você: Jesus se preocupa em renovar as suas forças. Amém? Fala assim: Jesus se preocupa em renovar as suas forças. Então seja renovado nessa noite, em nome de Jesus. Receba renovo em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Ele cuida de nós, Ele se interessa pelas nossas coisas, Ele entra nos nossos interesses para dizer: a partir de hoje não é só seu, é meu. Esse projeto é meu também. Viu, Lucas? Esse projeto é meu. Aleluia. Eu vou entrar com você nele e será um projeto vitorioso. Aleluia. Todos nós, irmãos, como líderes de alguma coisa, na nossa casa, de um ministério à frente da igreja, de um trabalho, de um consultório médico, todos nós temos que ter essa convicção no nosso coração: nós temos um Jesus para nos ajudar. Aleluia. Nós temos um Jesus para trabalhar nos interesses pessoais da nossa vida e nos ajudar a sermos vitoriosos, sim, porque é vontade de Deus que sejamos vitoriosos, sim. Eu não estou aqui pregando mensagem de prosperidade, como muitas igrejas fazem, dizendo: não, busque prosperidade. Não, eu estou dizendo que prosperidade é sim também um propósito de Deus na vida do crente. Não estou dizendo que a gente tem que viver em torno da prosperidade, mas eu estou dizendo que Deus é o Deus da prosperidade. Terceira disposição que eu encontro aqui em Jesus, irmãos, é a disposição de servir a todos que pretende conduzir a Deus.
Jesus preparou o peixe e o pão. Ele cuidou das necessidades dos discípulos, para depois entrar nas questões espirituais. Lá na frente ele vai falar sobre tu me amas. Lá na frente ele vai falar sobre tu me amas. Mas primeiro ele falou: senta aí, come, pãozinho tá bom, peixinho tá bom, forra a barriga. E a igreja muitas vezes precisa aprender a fazer isso. Às vezes nós queremos já partir para o espiritual direto, e a pessoa está com tantas necessidades não trabalhadas, que aquelas necessidades não trabalhadas, elas fecham o coração da pessoa para ouvir de Jesus. Jesus nos ensina que, como igreja, nós precisamos olhar para a necessidade das pessoas, cuidar daquelas necessidades materiais, físicas, e depois começarmos a trabalhar as necessidades espirituais. O mesmo Pedro que ouviu de Jesus: para trás de mim, Satanás, arreda-te de mim, Satanás, porque estava com a cabeça influenciada pelos ardis de Satanás. Ele ouviu isso, só que depois, muito depois dele ouvir Jesus dizendo para ele: vem e te farei pescador de homens, ou pescador de almas. Primeiro Jesus trouxe ele para perto dele. Lá na frente, quando ele precisou ser doutrinado, orientado, ele já estava preparado para isso. O discipulado da igreja primitiva era muito eficiente por causa disso, porque as pessoas andavam umas com as outras. Elas não tinham Netflix, não tinham televisão, elas não tinham celular, elas tinham tempo para cuidar umas das outras. Então elas discipulavam umas às outras. Por isso a igreja crescia forte, porque as pessoas tinham tempo para cuidar umas das outras, cuidar das necessidades umas das outras, e nós precisamos fazer o mesmo. Quarto lugar, irmãos, a disposição que Jesus também me mostra que havia no coração dele, é a disposição de tratar com compaixão e graça aqueles que se perderam no caminho. Quantas pessoas têm se perdido no caminho? Os irmãos têm ideia de quantos crentes têm se desviado? Os irmãos têm ideia de quantos crentes hoje estão fora da igreja? Estão desigrejados? É muita gente, irmãos. Pedro e os discípulos eram desigrejados. Eles eram pessoas que haviam abandonado a presença de Deus. Só que o Senhor Jesus, ele foi lá, com a disposição de tratá-los com compaixão e graça, não descartando suas vidas em função dos seus erros. Erros todos nós temos. Não podemos usar o erro como um pretexto para dizer que não há espaço na casa de Deus para determinada pessoa, a não ser que ela não queira se arrepender daquele erro e mudar de vida. Mas a nossa parte é dizer: você é importante para Deus, você é importante para Deus, e Deus ama a sua vida. Vou dar um exemplo, irmãos, onde minha esposa trabalha. Vamos dizer assim, não é que ela trabalha, mas é lá que ela pega os produtos. Tem um rapazinho lá que ele é homossexual, e ele passa aqueles negócio azul no olho. E eu sempre vou lá, às vezes, no lugar da minha esposa, para pegar produtos, quando a minha esposa fica em casa cuidando do meu pai. Eu sempre cheguei lá, peguei na mão dele, dei um abraço. E aí, sempre quando eu chegava lá, ele vinha me dava um abraço. Aí teve um dia que uma mulher da empresa sabe que eu sou pastor, né? Ela falou: ô pastor, o senhor chegou. A hora que ele ouviu pastor, ele ficou assim, ele ficou sem graça, né? Aí eu percebi que ele, no coração dele, ele pensou: serei rejeitado, serei discriminado, né? Eu percebi claramente isso. E o que aconteceu? Depois que eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui lá e abracei ele, na boa, como sempre, todos os dias. Falei: aí jovem, dá um abraço aqui, camarada. Tá. Normal. Ele ficou feliz. E depois eu continuei indo lá, e ele continuou me abraçando. Depois disso aconteceu algo diferente. Nunca aconteceu isso.
Eu cheguei lá, ele saiu da porta, foi lá na recepção e me deu um abraço. Então, Deus está trabalhando. Então eu estou olhando primeiro para a necessidade. Não cheguei ainda e falei, Jesus, tem que sair, tem que mudar. Não, vamos deixar Deus trabalhando. A hora que o Senhor falar, não, agora é a hora de você abrir a palavra, falar com Ele, aí eu vou falar. Mas eu percebo que por trás daquela pessoa, existe uma pessoa carente, muito carente, e sedenta de se sentir valorizada. Então nós precisamos entender que Jesus, ele agiu assim com os discípulos. Ele olhava mais profundo do que os outros olhavam. Ele tinha uma visão de longo alcance, Quantos lembram da espada de Tandera, Aquela visão que vai além. É um desenho antigo, irmãos? Mas o Senhor não precisa de espada nenhuma, Ele é a própria espada. Ele vê, no íntimo das pessoas o que elas estão passando. Jesus, ele tratou com compaixão e graça, tendo disposição de perdoar e buscar os que decepcionaram, mas ele foi lá e buscou. Será que nós como igreja hoje temos essa capacidade de buscar quem nos decepciona, de ir atrás, para a gente pensar? Disposição de investir novamente em quem já falhou contigo antes. Jesus fez isso com Pedro, E aí entra naquela conversa, Tu me amas, Pedro? E aí Pedro, ele demonstra humildade quando ele olha para Jesus naquele momento, e ele diz assim: Senhor, Tu sabes todas as coisas, e Tu sabes que eu te amo. Lá atrás Pedro dizia: não, eu sei que eu não vou te negar. Era um homem muito centrado em si mesmo, mas quando ele caiu, percebeu quão frágil ele era. Ele agora não se apoia mais em si mesmo, ele agora se tornou um homem inteligente. Ele se apoia em Jesus e no conhecimento que Jesus tem na sua vida. Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Aí Jesus diz: vai e apacenta os meus cordeirinhos. A disposição do coração de Pedro em relação à disposição do coração de Jesus foi de se humilhar, reconhecer que estava errado, mas também assumir a responsabilidade de colocar em prática o seu ministério para demonstrar de forma prática o seu amor por Jesus, não apenas por palavras, mas em atitudes de compromisso, de responsabilidade relacionadas ao ministério que ele viveu. Então eu quero deixar essa palavra no coração dos irmãos. Eu achei que eu estaria um pouco melhor hoje aqui de saúde, mas ainda estou um pouco debilitado, mas nós vamos estar nos preparando para que domingo a gente esteja aqui bem mais forte e preparados para entregar o recado de Deus no seu coração. Quero que você fique em pé nesse momento. Nós vamos fazer algo diferente. Como eu não estou em condição de entrar em batalha na vida de ninguém,